pessoal, vamos continuar nossa aula de exame de nervos cranianos, agora do 7º ao 12º. O 7º nervo craniano é o nervo facial. Ele tem a função de mímica facial e também do paladar nos 2/3 anteriores da língua. A função da mímica facial, basta examinar pedindo ao paciente que faça movimentos da face, elevar a sobrancelha, fechar os olhos, sorrir, encher a boca de ar. E você compara esse movimento, se ele é simétrico ou não. O paladar nós testamos com soluções com sabores diferentes: salgado, azedo, amargo e doce. Com gaze limpa, molhando na solução e tocando um dos lados da língua, para o paciente reconhecer ou não esses sabores. Quando existe lesão do nervo facial, do nervo periférico, nervo facial, nós temos a paralisia facial periférica. Toda a metade da face que recebe aquela inervação para de funcionar. Com isso, a musculatura do lado sadio traciona os músculos. Você tem desvio de comissura para o lado bom, apagamento do sulco nasolabial para o lado lesado e dificuldade ou incapacidade de fechar o olho, lagoftalmia. Além disso, o paciente não consegue franzir a testa no lado paralisado. Essa é a paralisia facial periférica. A principal causa são infecções virais, principalmente otites virais. Quando você tem uma otite por herpes zoster, que tem lesões, vesículas e bolhas, crostas dentro do ouvido e paralisia facial, nós chamamos de síndrome de Ramsay-Hunt, que é a otite herpética associada à paralisia facial periférica. Agora vamos pensar o seguinte: na aula de motricidade nós vimos que as fibras motoras da face saem lá do giro motor, região lateral, e vão cruzar até o núcleo do facial do lado contrário. E aí ele vem para movimentar a face. Se eu tenho lesão do nervo periférico, paraliso toda a hemiface. Agora, se eu tenho uma lesão central, nas fibras que estão saindo do córtex, cápsula interna, passando ali na coroa radiada, o que vai acontecer? Eu vou lesar as fibras que movimentam a face desse lado, porém um grupo de fibras do lado oposto, que não tem lesão, eles mantêm a movimentação da região superior da face. Então, quando a lesão é central, eu preservo o movimento da região superior da face. Então, só vai ocorrer o desvio da comissura labial, mas o paciente consegue franzir a testa e fechar os olhos. Na lesão periférica, ele não consegue fazer esse movimento. Quando ele tenta fechar os olhos, nós conseguimos visualizar a esclera, a lagoftalmia com a esclera bem visível. É o chamado sinal de Bell, o fechamento incompleto da pálpebra quando o paciente tenta fechar os olhos. Esse é um sinal que sugere paralisia facial periférica. O 8º nervo é o nervo vestíbulo coclear. A parte vestibular está relacionada ao equilíbrio e a parte coclear está relacionada à audição. Então você vai testar a audição do paciente usando um diapasão e o equilíbrio desse paciente, o equilíbrio estático, a gente testa usando a manobra de Romberg. O paciente fica de pé, com braços estendidos ao longo do corpo, colado no corpo, e os pés unidos. Pedimos ao paciente para fechar os olhos e observamos se ele consegue manter o equilíbrio. Para que você fique equilibrado, para que nós tenhamos equilíbrio, nós usamos 3 sistemas. A visão, que me dá a noção do espaço, a propriocepção consciente, nós vimos em sensibilidade, que me dá a informação da posição do meu corpo, e o nervo vestibular, que está conectado aos canais semicirculares e que vão me mostrar a posição da cabeça.
Com dois sistemas funcionando, eu consigo manter o equilíbrio. Quando faço a prova de Romberg, o paciente faz a postura com os pés unidos e nós pedimos para ele fechar os olhos, nós retiramos uma dessas funções. E ele fica com o nervo vestibular e a propriocepção. Se os dois estiverem íntegros, o paciente não cai. Se ele tiver lesão de um dos dois, ele tende a cair. Quando a lesão é vestibular, a queda sempre se dá para o lado da lesão. Quando a lesão é no cordão posterior, ele não tem direção preferencial. Ele pode cair para um lado, para o outro, para frente, para trás, não tem essa preferência. Além disso, nós teremos outras alterações no exame de sensibilidade, da propriocepção e o exame da audição no nervo vestibular, no nervo coclear, que é junto com o vestibular. Então, são dados que você tem que ir montando um quebra-cabeça para chegar ao diagnóstico. A audição a gente testa com o diapasão, primeiro aproximando de cada um dos ouvidos, para ver se o paciente percebe aquele estímulo de forma simétrica. Depois podemos usar o teste de Rini, quando você vibra o diapasão, coloca no processo mastoide e pede ao paciente para avisar quando para de perceber aquele som. Quando ele parar, nós voltamos o diapasão para próximo do ouvido, da orelha. Ele tem que continuar ouvindo. Por quê? Nós temos dois tipos de condução, a condução aérea e a condução óssea. E a condução aérea dura mais tempo que a condução óssea. Então, se ao voltar ele já não percebe mais o som, tem alguma coisa errada. E o outro teste é o teste de Weber. Você vibra o diapasão e coloca no topo da cabeça. O normal é que se perceba o som dos dois lados ou centralizado. Quando nós temos lesão do nervo vestibular, do nervo coclear, o que vai acontecer? Quando o paciente recebe o estímulo no vértice do crânio, o lado que está lesado, ele não funciona, então ele só percebe o som no lado que está bom. Agora, se a lesão que está causando a perda auditiva não é no nervo, é uma obstrução externa, acontece o contrário. Quando eu coloco o diapasão no vértice do crânio, o lado que está obstruído, ele tem menos interferência dos ruídos periféricos, dos ruídos do ambiente. Então o paciente vai perceber melhor no lado que ele tem a queixa auditiva. Isso sugere obstrução da passagem do estímulo, uma alteração na condução aérea do som. E assim você vai fazendo o seu exame do 8º nervo craniano. O 9º e o 10º nós também examinamos em conjunto, que é o glossofaríngeo e o vago. Eles têm a função de movimentar a faringe, participar da deglutição, tá? E o vago participa da fonação também. O glossofaríngeo, ele inerva o palato superior, é responsável, participa do reflexo do engasgo junto com o vago e também é responsável pelo paladar em 1/3 posterior da língua. E o nervo vago inerva o palato inferior, a faringe e as pregas vocais. Também participa do reflexo do engasgo. Então, para examinar esses nervos, primeiro nós pedimos ao paciente que abra a boca e faça um som do A prolongado, A, e observamos se o palato contrai de forma simétrica. Nas lesões de glossofaríngeo, há um desvio do palato, porque um lado contrai e o outro não. Nós chamamos isso de sinal da cortina, o desvio do palato para o lado bom. Também haverá perda do reflexo de engasgo ou redução e disfagia, dificuldade para deglutir, para iniciar a deglutição, porque nós precisamos da faringe, do palato, para enviar o bolo alimentar para o esôfago. Nas lesões do vago, aqui falando só das ações do vago nessa região, porque ele tem ações no controle da frequência cardíaca, na secreção de ácido clorídrico, funções autonômicas que nós não examinamos nessa etapa. Então, no exame do vago, nós vamos observar o timbre de voz do paciente, se ele consegue emitir o som de forma linear e contínua, ou se existe alteração do timbre, já que o laringeu recorrente é ramo do vago e inerva as pregas vocais. Também vamos encontrar dificuldade na deglutição, disfagia. O 10º
primeiro nervo craniano é o nervo acessório ou espinhal acessório. Ele tem a função motora da musculatura de ombros e pescoço. Ele é responsável por inervar o trapézio, o esternocleido occipitomastoide. Então ele faz a movimentação de elevação dos ombros. Como é um nervo motor, nós vamos testar a motricidade. Movimento ativo do paciente, depois o movimento contra a resistência, para eu ver se esse paciente consegue fazer o movimento do pescoço para um lado, para o outro, inclinação para um lado e para o outro. Coloco resistência e avalio essa movimentação cervical, o nervo acessório ou espinhal acessório. Quando existe lesão desse nervo, o que vai acontecer? A musculatura do trapézio não funciona, o ombro fica mais baixo, e a musculatura do esternocleido, qual é a ação dela? Quando ela encurta, ela vira o pescoço para o lado contrário. Se essa musculatura não funciona, prevalece a do lado oposto. Então, nas lesões de acessório, nós temos queda do ombro e a inclinação do queixo para o lado da lesão. O queixo aponta para a lesão. Tá? Em algumas situações, nós podemos ter torcicolos por irritação do nervo. E aí o padrão é diferente, ele vai estar contraindo mais que isso, né? E aí você vai avaliar essa função do nervo. O último nervo craniano é o hipoglosso. É um nervo que tem a função de trofismo da língua e motricidade da língua. Ele é examinado solicitando ao paciente que coloque a língua para fora e faça movimentos para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Observamos também o contorno da língua, se existe ou não sinais de atrofia, e também observamos se existem movimentos involuntários, como miofasciculações de língua, sugerindo lesão desse nervo, muito encontrado na esclerose lateral amiotrófica, lesão de segundo neurônio com fasciculação de língua. Se você acompanhar o Telegram, temos alguns casos mostrando miofasculações na língua, um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então você examina o movimento da língua. Quando o paciente coloca a língua para fora, os músculos da língua estão se projetando, ou seja, um empurra o outro e o movimento fica centralizado. Quando nós temos uma paralisia de um lado, vamos imaginar o lado esquerdo está paralisado, e o paciente faz esse movimento, o lado direito empurra, a língua se desvia para o lado paralisado. Quando eu trago a língua de volta para a cavidade oral, o lado que está bom, ele puxa, ele traciona. Então eu desvio a língua para o lado bom. Isso é chamado desvio inverso de Babinski. Desvia para o lado da lesão ao colocar a língua para fora, desvia para o lado sadio ao colocar a língua para dentro da boca. Então são formas de avaliar esse hipoglosso. Com isso, nós examinamos os 12 nervos cranianos. Um outro detalhe importante: nervos cranianos são nervos periféricos. A sua lesão manifesta as alterações do mesmo lado da lesão. Mas nós vimos que esses nervos têm a sua origem no tronco encefálico. No tronco encefálico, as fibras sensitivas e motoras são cruzadas. Elas cruzam lá em cima, no bulbo, nas pirâmides bulbares. Então, quando nós temos lesão do tronco encefálico, nós encontramos uma síndrome alterna. Ou seja, você lesa o nervo periférico desse lado, mas a via motora que passa junto dele no tronco, ela é responsável pelo movimento do outro lado, do hemisfério, do segmento contralateral. Então, nas lesões de tronco encefálico, nós encontramos síndromes alternas, paralisia de nervo craniano de um lado e alteração de via longa, sensitiva ou motora, do lado contrário, porque são as fibras que vão cruzar lá no bulbo. Então, quando passa no tronco, a fibra que está descendo ainda não cruzou, e a que está subindo já cruzou ali no bulbo. Quando você tem lesão do tronco,
compromete o nervo craniano de um lado e a via longa, sensitiva ou motora, do lado contrário. Por exemplo, lesão no mesencéfalo. Eu tenho um comprometimento do terceiro nervo de um lado, ptose, estrabismo e midríase, e hemiplegia contralateral. É chamada síndrome de Weber. Sugere uma lesão no mesencéfalo. Dependendo do nervo craniano comprometido, eu sei em que região do tronco está acontecendo essa lesão. Isso é fundamental para a nossa localização. Então, recapitulando aulas passadas, lesão na medula, por exemplo, eu tenho nível sensitivo. Lesões acima do tronco, eu tenho déficit de mediado, metade do corpo contrária àquela lesão. Agora, lesões no tronco encefálico se caracterizam por uma apresentação alterna, uma síndrome alterna. Lesão de nervo craniano de um lado e via longa do lado contrário. Tá certo? Essa é mais uma dica do nosso exame. Então aqui a gente encerra o exame neurológico, avaliamos consciência, funções corticais, sensibilidade, motricidade e nervos cranianos. Continue seguindo a gente nesse canal, agora com a parte clínica da neurologia e também no Telegram para discussão de casos clínicos, tá bom? Se liga, curta e se inscreva no canal. Um abraço!